pessoa que vai poder fazer esse treinamento agora? Rita está aqui, ou outra pessoa que queira se candidatar para a gente estar fazendo esse treinamento? Rita falou que não ia poder, doutora, aí eu posso me candidatar. Ela teve que sair. Tá bom, Yandra. Você tem acesso à plataforma? Tenho sim. Tá. É a primeira vez que você vai fazer? Você já fez a prova alguma vez? É a primeira vez que eu vou fazer. Tem uns 15 dias que eu comecei a treinar com uma colega também que assinou a plataforma. Tá bom. Eu vou mandar o link, tá? E vou mandar o código Yandra de Fátima, né? Isso. Vou mandar Eu acho aqui que... na conversa. Aí eu vou te pedir para Tá. você compartilhar sua tela para outras pessoas que não têm acesso à plataforma, certo? Você só me Só explica como compartilha, porque eu nunca compartilhei. Certo, tudo bem, eu te explico sim. Tá. Só um minutinho. Deixa eu mandar o link aqui. Tá bem. Eu mandei aí o link para quem tiver a plataforma e quiser entrar também na sala, participar. Eu vou mandar o código. Aí você pode estar entrando. Pronto. Aí agora você vai. Uhum. Eu vou te explicar como é que faz para compartilhar a tela, certo? Tá bem. Certo. Nessa parte de baixo tem as figurinhas, né? Aí tem uma que tem a setinha, um quadradinho com a setinha para cima. Do lado da mão. Do lado onde tem o dashboard, banco de checklist, ou do outro lado que tem o meu nome? No seu Meet. No seu Meet. Não, tem que ser no seu Meet. No Meet. Tá. Certo. Aí tem uma setinha para cima, é aqui do lado da carinha. Isso, aí você pode clicar. Tá bom. Aí vai aparecer as opções, aí você escolhe Pense e revalide. Isso, a página que está aberta aqui do treinamento já mesmo. Tá bem. Já foi aqui já, doutora. Pronto. Então, vou só fazer uma breve explicação, né, para quem vai fazer a prova pela primeira vez, que não conhece como é a prova, né? Então, a prova, ela acontece em 2 dias, né? Ela acontece no sábado e acontece no domingo. Até a última estação, cada porta, né? São 5 portas e cada porta é correspondente a uma estação, a uma área, né? Perdão, a uma área. Então, a porta 1, ela geralmente, até a última estação foi assim, né? Creio que vai continuar assim. A estação é clínica médica, a estação 2, a porta 2 é cirurgia, a porta 3 é pediatria, a porta 4 é ginecobstetrícia e a porta 5 é preventiva. Assim também como no domingo, só que vai de 6 a 10. Na 6, a porta 6, né? De clínica médica, a porta 7 de cirurgia, a porta 8 de pediatria, a porta 9 de ginecobstetrícia e a porta 10 de medicina da comunidade, que seria preventiva. Né? Por que é importante a gente saber a porta? Né? No caso, vocês podem ver como a gente vai fazer um treinamento hoje de medicina da comunidade, é a porta 5. Porque a gente já começa a se criar na nossa cabeça um espírito, né, para entrar na porta, né? No caso, a gente vai entrar na porta de pediatria. Então, a gente vai começando a passar na mente o que não pode esquecer de perguntar, se familiarizando, né, com a área que a gente vai entrar, com a porta que a gente vai entrar. Então, eu vou entrar numa estação de pediatria, o que eu não posso esquecer? Vou solicitar cartão da criança, cartão de vacinação, né? Na porta de preventiva, da porta 5, né? O que eu gostava de estar mentalizando na minha mente antes de entrar nessa porta. Não que só vai vir em relação a isso, mas eu não posso esquecer de que pode vir uma estação onde eu tenho que perguntar, se o paciente estiver, por acaso, com febre, eu sempre perguntar, tem febre, né, uma febre, assim, de vários dias,
se tem mosquitos, né, na casa dele, se foi mordido por mosquitos, se tem bichos, animais. Então, sempre tentando se familiarizar mesmo antes de entrar na porta, né? Isso já cria assim, um conforto, vamos dizer assim, tá certo? Então, eu vou liberar aqui, tá certo, Iandra? E aí, quando você estiver preparado, você já pode começar. Certo, doutora. Ó, aqui eu clico, né? É porque eu estou aqui na apresentação. Deixa eu ver. Certo. Isso. Eu sou Iandra de Fátima, médica candidata à revalidação. Cenário de atuação, atenção primária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: consultórios para atendimento e sala de coleta de exames laboratoriais. Descrição do caso. Você realizará o atendimento de um paciente de 30 anos com consulta agendada, previamente rígido, com vacinação atualizada e rastreamento negativo para infecções sexualmente transmissíveis e para hipertensão arterial. O paciente simulado não deve ser tocado durante o atendimento. Tarefas: ler a ficha do paciente apresentada a seguir, realizar o atendimento do paciente, definir o diagnóstico clínico epidemiológico, orientar o plano terapêutico e cumprir as medidas de prevenção e controle. Boa noite, meu nome é Iandra, sou a médica que irá realizar o atendimento. Aí aqui agora, os dados do acolhimento foram coletados pela técnica de enfermagem. Motivo da consulta: ferida na perna esquerda. Paciente nega febre, mal-estar e dor. Temperatura axilar 36, peso 75, índice de massa corporal 23, pressão arterial 120 por 75, frequência cardíaca 75 batimentos por minuto. Boa noite, eu sou a médica que irá realizar seu atendimento. Me fale, por favor, seu nome, sua idade, sua procedência, orientação sexual. Olá, doutora, eu sou João, eu tenho 30 anos, sou pedreiro e sou procedente do interior de Minas Gerais. Boa noite, João. Qual é o motivo da sua consulta? Então, doutora, eu vim aqui porque apareceu uma ferida aqui na minha perna. Certo, João. Me fale um pouco sobre essa ferida. Qual é a localização, o tempo de aparecimento? Ela dói? Então, doutora, essa lesão, ela não dói, sabe? E já tem mais ou menos uma ferida que começou pequena, já tem uns 2 meses, doutora. Certo. Tem algum fator de melhora ou piora? Fez uso de alguma medicação para essa ferida? Então, doutora, sobre medicação, eu fui na farmácia e comprei uma pomada. E eu estou passando na ferida. E também já passei chá, que minha mãe indicou, e até já foi tendo uma benzendeira, doutora, mas nada resolve essa ferida. Certo. Tem algum fator de melhora ou piora dessa ferida? Ela coça? Tem alguma secreção? Sai sangue ou secreção purulenta? Essa lesão, ela não sangra, não dói, não coça e não sai pus, doutora. Certo. Além dessa ferida, você apresenta algum outro sintoma, como febre, náuseas, vômitos, diarreia, alguma mancha pela pele? Não consta no script. Certo. Como estão as suas fezes, urina? Sem alterações, doutora. Certo. Você, só tem você que tem essa ferida em casa? Você viajou recentemente? Então, que eu saiba, né, eu não conheço outra pessoa que tem essa ferida e não fiz viagens recentes, doutora. Certo. Me fala mais um pouco sobre você. Você ou alguém da sua família tem hipertensão, diabetes, asma, doença maligna? Doutora, eu sempre venho aqui no posto de saúde para controlar a pressão. E está tudo certo. Até fizeram teste para AIDS, hepatite, sífilis e disseram que está tudo certo comigo. Certo. Você usa alguma medicação, tem alergia a alguma medicação, esteve internado ou fez algum procedimento cirúrgico recentemente? Não consta no script. Certo. Me fale um pouco sobre seus hábitos alimentares, como é sua alimentação, seu sono, seu fator de estresse, praticar alguma atividade física? Não consta no script. Você bebe, fuma, usa algum tipo de droga? Não, eu não bebo, não fumo, não uso nenhuma droga, doutora. Certo. Exame físico do meu paciente consta? Solicitou tudo, doutora? Solicita exame físico do meu paciente. Solicita exame físico do meu paciente, sinais vitais do meu paciente, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, exame físico cefalocaudal, rinoscopia, oroscopia, ectoscopia, palpação de cadeias ganglionares,
exame físico do aparelho cardíaco, respiratório, abdominal, extremidades, ectoscopia de pele e mucosas e ectoscopia da lesão, consta? Sim, doutora, já vou liberar para você. Certo. Exame físico do meu paciente, bom estado geral, a cianótica, nictérico e afebril, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros ou turgência jugular, murmúrio vesicular bem distribuído, sem ruídos adventícios, abdômen normotenso, normotipânico, indolor a palpação superficial e profunda, ruídos hidroaéreos presentes sem visceromegálias. Imagem da ferida. Deixa eu te perguntar, você mora em alguma região de mata, tem contato com animais, com mosquitos? Ah, doutora, assim, eu moro numa casa bem grande, né? Tem um quintalzão lá, tá até precisando capinar. Moro no interior de Minas Gerais. Certo. Olha, aqui por essa... vou chutar. Por essa lesão aqui, pelos sintomas que você está tendo, você tem contato com animal de estimação, com cachorro em casa? Então, doutora, é como eu falei, né? Animais de estimação eu não tenho, não. Certo. Olha, você tem uma leishmaniose tegumentar, certo? Pela ferida que eu estou vendo aqui, uma ferida com bordes elevados, granulomatosa, e por você morar também na zona, você disse que mora na zona rural, não é isso? Zona Eu moro no interior. no interior, então. Você tem uma leishmaniose visceral, retifico, uma leishmaniose tegumentar, eu vou estar prescrevendo para você. Doutora, a senhora não vai pedir nenhum exame para poder, né? Como é que a senhora já deu o diagnóstico assim? Não vai pedir nenhum exame? Não é necessário? Sim, vou solicitar sim. Raspado da lesão, tem? Não sei, Solicitou tudo, doutora? Solicito um raspado da lesão, uma cultura da lesão. Consta? Solicitou tudo? Sim. Considere solicitado. Não consta. Não consta. Eu não lembro. Mas aqui, pela ferida aqui, eu suspeito de uma leishmaniose tegumentar. Aí eu já aproveito, já vou fazer a notificação da leishmaniose tegumentar. Vou estar prescrevendo para você o uso do glucantime. E vou pedir você para estar fazendo algumas medidas de prevenção, como o uso de roupas de manga comprida, tela em casa. Não lembro a parte do diagnóstico. Foi isso. Tá, doutora, essa medicação, doutora, essa medicação ela é muito forte, é? Ela é forte, mas é necessário você usar. Vou solicitar exames de laboratório do meu paciente, hemograma, PCR, VHS, ureia, creatinina, TGO, TGP. Consta? Solicitou tudo, doutora? TGO, TGP, sumário de urina. Por enquanto, sim. Consta? Considere solicitado. Então, precisa desse exame para confirmar o diagnóstico. O exame vai reforçar o diagnóstico, né? Porque a suspeita, a hipótese diagnóstica é essa. Mas os exames vão confirmar. Raspado da lesão não consta. Considere solicitado. Então, doutora, o diagnóstico é clínico epidemiológico, na verdade. Como você mora na zona rural e pela ferida ser bem característica, a gente já pode definir o diagnóstico. Certo. Tem alguma coisa que eu posso fazer nessa ferida, né? Tenho medo de sujar ou contaminar ela. Sempre está lavando com água corrente, sabão. Pode estar fazendo a higienização também com solução fisiológica, com soro fisiológico, certo? Evitar colocar essas
Não que não surta efeito, eu respeito a sua, aqui eu respeito a sua crença e tudo, mas nesse momento não é muito indicado. Você disse que estava colocando em plastros, né? Estava fazendo acompanhamento com a curandeira, não foi isso? E passando uma pomada. E a pomada, então eu vou pedir você para não estar passando nada na ferida, não estar utilizando nada que não tenha a prescrição médica, certo? Nem estar colocando essas ervas, tá bem? Porque isso pode causar uma infecção, pode infeccionar a ferida, e ao invés de você ter uma melhora, vai piorar o quadro, tá bem? Doutora, então, antes da pandemia, o agente de saúde sempre ia lá em casa. Ele vai ter que ir lá agora dar alguma olhada? Sim, o agente de saúde também e o agente de endemias vai ter que estar indo lá, né? Já vou até fazer a notificação. Pronto, Yanda, parabéns. Que vergonha. Nada, foi ótima. Parabéns, tá certo? Obrigada. Essa mesmo. Parabéns pela coragem também de estar participando aqui. Eu sei que dá um nervosismo. Pronto, eu fiz algumas anotações aqui, né, do seu desenvolvimento. Vou liberar o PEP para a gente estar corrigindo. Isso, como o Luiz falou, a gente vai ver aqui agora no PEP, tá? Essa estação, tá, do INEP, ela foi a estação de 2022.1, leishmaniose tegumentar, tá? Eu trouxe ela para a gente poder ver o padrão, né? O que o INEP gosta de cobrar. A gente está estudando realmente em cima do que o INEP quer, né? Dentro desse tema, né, que é uma zoonose, o que é importante? O que o INEP gostaria que a gente verbalizasse? Então, vamos dar uma olhadinha no pé, tá? Então, essa parte é a parte do acolhimento, onde você vai cumprimentar o paciente, identificar, tem que dirigir ao paciente simulado pelo menos uma vez pelo nome dele, né? De preferência mais de uma vez, né? Ouvir o motivo da consulta do paciente. Depois, no item 2, estabelecer o contato visual, manter uma postura empática, escutar a fala do paciente, né? Muito importante sem interrompê-lo. No item 4, usar a linguagem acessível para com o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Se você, por acaso, quiser perguntar alguma coisa com termo técnico, exemplo, o senhor tem icterícia, que seria pele amarelada, você pode verbalizar assim, né? Porque às vezes eu sei que a gente fica com medo de não verbalizar o termo técnico e também, ou de verbalizar, né, e ter essa questão aí de evitar os termos técnicos. Então, a gente pode rapidamente fazer esse tipo de pergunta. Você percebeu se você está com a pele amarelada ou icterícia, se sua urina está mais escura, né, ou colúria? Então, sempre utilizar os dois. De maneira rápida, né? No item 5, responder as perguntas do paciente simulado. Você chegou a perguntar, né, uma vez se tinha alguma dúvida. E no item 6, né, que aí realmente começa a parte da anamnese, que é perguntar sobre o contexto socioepidemiológico do paciente simulado, né? Então, perguntar se ele é residente de alguma área provável de transmissão da doença, que logo você já viu a imagem, então você já sabia, então você perguntou, né? Se tinha alguma outra pessoa, né? Então, com algum coabitante, colegas de trabalho, vizinhos que está com essa lesão, você perguntou. Perguntou pela presença de animais no domicílio, né? Ou no local de trabalho, ou em volta mesmo, né? Se não for no domicílio, no peridomicílio, na rua, né? E se ela fez viagem recente a áreas endêmicas. Não chegou a verbalizar áreas endêmicas. Então, é bom a gente colocar mais isso, né, no nosso vocabulário. Fez alguma viagem recente, principalmente em áreas que tenha essa doença, né? Ou pessoas com essa lesão, né? Também pode ser assim. Se a gente não souber de cara o diagnóstico, perguntar: você foi para alguma viagem recente onde você observou que tinha outras pessoas com a lesão igual a sua? Então, seria parcial. Tá? Por causa do endêmico, então a gente tem que levar a sério o que o INEP quer, porque eles são bem rígidos. Se ele colocou áreas endêmicas, eles não iriam só aceitar você verbalizar a viagem recente. Certo? Outra coisa importante, né? No momento do exame físico. Você solicitou o exame físico. Na última edição, 2024.2, se você olhar os PEPs, teve alguns momentos que eles queriam um exame físico bem esmiuçado. Então, a gente tinha que verbalizar quais sinais vitais nós queríamos, se for o exame físico, qual o exame físico nós queríamos. Então, tem que ter um pouco de cuidado nisso, tá?
principalmente quando tem uma lesão. Então, a gente tem que pedir ectoscopia da lesão, imagem da lesão, porque a gente sabe que o ator, né, que está lá, ou até o chefe de sala mesmo de estação, que tem um chefe que entrega os cards, é o chefe da estação, às vezes ele não é da área de medicina, e pode ser que a gente verbalizar a ectoscopia da lesão, ele não entenda. Então, a gente já se livra disso. Se ele, por acaso, te der, tranquilo. Mas, por acaso, ele fala que não consta, então você tem imagem da lesão, você vai tentando tirar dele esse card, tá certo? Tá me ouvindo direitinho, gente? Oi? Sim. Ah, tá bom. Pronto, então, outra coisa importante. Não, em momento nenhum aqui, né, nas tarefas, em lugar nenhum, estava para você descrever a lesão. Mas quando você tiver uma imagem, descreva a imagem, o que você está vendo. Não tinha em momento nenhum, na tarefa não tinha, lugar nenhum tinha, nem quando você pegou o card tinha para você descrever a lesão. Então, tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas querem que esteja escrito na tarefa. E, infelizmente, muitas vezes não acontece isso. Então, viu alguma alteração, viu alguma imagem, olha para a câmera e verbaliza, tá certo? Aí, faltou um pouco, uma descrição melhor. Mas você chegou a falar que tinha bordes elevados, tá? Infelizmente, não vai pontuar nem parcial, porque tinha que falar pelo menos 2, né? Então, sempre a gente utilizar disso de olhou alguma imagem, alguma alteração, tem imagem, descreve a imagem, certo? Também perguntar sobre outras regiões, principalmente mucosas, tá? Você não chegou a verbalizar mucosa, né? Você perguntou se tinha outras lesões, mas mucosa, porque é o local onde ela pode também proliferar. Eu tentei te colocar na saia justa, perguntando se você ia precisar do exame para te confirmar. Tá aqui na fala do autor, a gente tem que fazer essa pergunta, tá? Mas aí você foi, depois você voltou um pouquinho, mas depois você, né, ficou no seu diagnóstico clínico epidemiológico, que não era necessário. Então, eu considerei porque você voltou atrás e falou que o diagnóstico realmente ele é clínico epidemiológico e não precisa de nenhum exame, tá certo? Assim, para confirmar. Depois, como o colega nosso aí falou, né, a minha pergunta também, então, outra atenção que a gente tem que ter é a atenção às perguntas do autor. Nada que o autor vá te perguntar é em vão. Então, tem que ter muito cuidado nas respostas. Então, eu te perguntei, esse medicamento, ele é muito forte, doutora? Então, poderia ser 2 coisas, né? Ou porque pode, né, então, lembrar de falar de efeitos adversos, também poderia estar aqui, né? Ah, sim, ele é muito forte. Você pode ter efeitos adversos, como, né, cefaleia, urticária, pode ter alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos do abdominal, tá? Então, ficar atento, não tinha aqui no PEP, mas poderia ser por esse lado, mas nesse caso é porque eles realmente são medicamentos muito fortes, que pode ter alterações renais, hepáticas e também cardíacas. Então, tem que solicitar antes de passar ele, né, antes de usar o medicamento, a gente tem que solicitar prova da função renal, hepática e um eletrocardiograma, tá certo? Antes de iniciar, então, você chegou a verbalizar a função ureia-creatinina, né, mas não falou do eletrocardiograma, tá certo? Aqui tinha que solicitar os 3 exames para poder pontuar. Você passou o medicamento certinho, notificou, muito importante, você falou, vou notificar leishmaniose tegumentar, outra dica que eu dou também, não falar só, vou notificar o SINAM, não, vou notificar o SINAM e o nome da doença, o que você está notificando? Sempre tentar verbalizar da maneira mais completa possível. Aí, no finalzinho, era outra dúvida que tinha, você chegou a falar, né, como uma zoonose, então sempre a gente tem que lembrar, toda vez que tiver animais envolvidos, também que for picadas de mosquito, sempre já fala logo, já faz logo o combo. Vou notificar o SINAM e também vou aproveitar e fazer a abordagem com nossos agentes comunitários de saúde e nossos agentes de combate à endemia. Já bota esse combo junto, entendeu? Que aí você já se livra. Se tiver lá, já pontuou, entendeu? Já solta junto. Já é um combo. Toda vez que falar dessa parte de dengue, chikungunya, zika, tudo que estiver relacionado com mosquitos, com ratos, né, com gato, cachorro, macaco, saguio, o que for, já aproveita e já dá logo o combo completo, porque se aparecer, você já pontua.
E depois, você falou das medidas de prevenção e controle, né? Lembre que o INEP, ele geralmente, ele gosta de 4. Então, no mínimo, tenta falar 4 para tudo. Se for diagnóstico diferencial, é 4. Se for fator de risco, tenta falar 4. Se for prevenção, pelo menos 4, tá? Tenta verbalizar 4. Você falou para ela usar blusa de manga comprida e falou também para ela usar tela, tá? Nesse caso aqui, ele indicou como é, porque a leishmaniose documentar, a transmissão dela é pela picada, né, de um mosquito infectado, então é relacionado ao mosquito. Então, como a gente vai combater um mosquito? Usando repelente, né? Evitar sair ao anoitecer, que é a hora que os mosquitos, eles, né, ficam mais propícios à picada. Usar a tela e mosquiteiro, você verbalizou. Sempre manter os quintais limpos, né, os terrenos, o descarte correto do lixo, né? Limpar os abrigos dos animais domésticos, porque a gente sabe que tem um vínculo muito forte com o cachorro, né? Porque o cachorro, ele pode estar infectado, e o mosquito, ao picar, ele transmite para nós, né? E manter os animais domésticos distantes do intradomicílio à noite, tá certo? Então, lembra disso, de sempre, pelo menos, ter 4 na cabeça e verbalizar, tá bom? Então, nesse caso, eu não tinha nada, não é que tá errado, o que você falou tá certo, mas não tava aqui no PEP, então você não vai pontuar, tá certo? No caso, só ficou um, que foi a da tela. A da manga comprida não tinha nesse caso aqui. Tudo bem, Andra? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, foi ótimo, doutora. Muito obrigada, viu? Bem Pronto, esclarecedor. parabéns pela sua participação. É muito importante a gente, porque a gente fala assim, né? A gente, no check do PC Revalida, a gente trabalha em cima dos PEPs do INEP, né? Sempre agregando a mais, né? Porque aqui está um PEP. Hoje ele poderia perguntar o quê? Né? Se fosse uma zoonose, vamos dizer que não vai cair a leishmaniose documentar, mas vai cair outra zoonose. O que ele poderia perguntar? Diagnóstico diferencial. Então, você já vai colocando isso na sua cabeça. Você usa esse checklist do INEP como a sua base para você ampliar seu estudo. Dentro disso aqui, tá, o INEP gosta de que eu verbalize isso, isso, isso. Mas também poderia ser o quê aqui? Poderia ter efeitos adversos do medicamento, poderia ter diagnóstico diferencial, poderia ter complicações. Se esse paciente não se cuidar, como é que essa doença vai se manifestar mais? Então, a gente tem que estar sempre utilizando disso para os nossos estudos, tá certo? Eu gostaria de saber se tem alguma outra pessoa que quer fazer algum questionamento, acrescentar alguma informação. Gostaria de falar também um pouquinho, né, agora do Pensa Valida. A gente também tem, cada estações tem a seu flashcard. E também agora a gente tem uma nova ferramenta, né, que ao finalizar o checklist, você pode estar baixando, né, o seu desempenho aí, para você poder depois, ele vai lhe falar em que partes, um relatório no final, né, onde ele vai te explicar direitinho. Sim, poderíamos falar de diagnósticos diferenciais, qualquer lesão, que exemplo, como tem mais de 2 meses, uma neoplasia mesmo de pele, porque tem 2 meses. Eu não vou falar muito agora, porque a gente vai fazer, no final da outra estação, a gente vai fazer uma estação, porque se eu falar agora os diagnósticos diferenciais, na próxima estação, ele tem diagnóstico diferencial, ele é um, deixa eu só ver, e a gente termina de falar os diagnósticos diferenciais. Sim. No final, então, eu mostro os flashcards, tá, Guilherme? Como que faz para acessar os flashcards, tá? E quando você finaliza a estação, você tem como baixar um relatório, né? E ele te direciona aonde você deve melhorar. Então, são ferramentas muito úteis, né, para a gente estar aprimorando nosso estudo. Eu só vou. Tem mais algum candidato, gente, para poder estar fazendo a outra estação? Alguém gostaria de participar da outra estação? A outra estação é uma estação nova. Alguém mais, gente? Quer fazer estação comigo, por favor? Algum candidato?
Gente, vou Posso mandar o fazer, link doutora? aqui. Boa noite. Vou mandar o... Boa noite. Tá, já mandei o link aí, vou mandar o código também, para quem gosta de entrar com código. Como é seu nome? Desculpa que não apareceu aqui para mim. Meu nome é Vanessa. Vanessa Santos Oliveira. Tá, Vanessa. Tá, Vanessa. Tá. Vou Mandei aí o desfilhar link dela, né? e mandei. Isso. Você tem acesso à plataforma, não é isso? Tem, sim. Tá, Vanessa. Então, por favor, compartilhe a sua tela para as outras pessoas poderem acompanhar. Tá. Já fez a prova alguma vez, Vanessa? Já sim. Tá, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Acho que não entrei ainda. Já tô. Tá, deixa eu ver. Tá, eu vou liberar e quando você estiver preparado, você pode começar. Aqui. Vanessa Oliveira, candidata à validação médica. Eu estou no atenção primária, unidade básica de saúde, consultório médico, sala de procedimentos e observação. Sou médica da UBS, vou atender uma mulher de 40 anos com queixa de lesão no dedo. Caso julgue necessário realizar exame, verbalize. A paciente não deverá ser tocada. Atendimento, verbalizar e explicar o diagnóstico clínico epidemiológico, pactuar um plano de cuidado, usando o método clínico centrado na pessoa, avaliar a necessidade de adoção de outras medidas sanitárias. Olá, boa noite. Meu nome é Vanessa, médica responsável pelo seu atendimento hoje aqui na unidade. Pode me falar o seu nome, idade, profissão, procedência e estado civil, por gentileza? Olá, doutora, eu sou Rebeca, tenho 40 anos, sou casada, sou do lar e sou procedente do interior de Minas Gerais. Olá, Rebeca. Seja bem-vinda na consulta hoje. Como eu posso estar lhe ajudando? Doutora, eu vim aqui porque apareceu uma ferida no meu dedo. Entendi, Rebeca. Essa ferida apareceu há quanto tempo? Está localizada onde? É uma ferida só ou são várias? Doutora, já tem aproximadamente um mês. Doutora, será que é câncer? Ela é aqui no meu dedo indicador da mão direita. E é uma ferida única. Entendi, Rebeca. Tá bom, se acalme, tá bom, porque a gente vai investigar melhor essa ferida e descartar diagnósticos. Ela sai alguma secreção, coça, dói? Qual é a cor dessa ferida? Ah, doutora, a cor eu considero como um rosado, sabe? E coça sim, coça um pouco e secreção não sai, não. Ela é descamativa? Você notou se, com o passar desse tempo, ela está aumentando de tamanho? Então, doutora, eu não percebi descamação, não. Agora, assim, que tá aumentando de tamanho, eu tô percebendo que, além dessa ferida do meu dedo, que não melhora, também tá aparecendo uns caroços no meu braço. Entendi. E, Rebeca, esses caroços estão localizados aonde? Qual a quantidade deles? Eles doem? Não consta no script. Teve algum fator desencadeante? Você teve contato com plantas alergênicas, produtos químicos? Então, doutora, eu acho que essa lesão apareceu depois que eu furei meu dedo com um pedaço de madeira, eu acho, né? Com um pedaço de madeira que tem lá no quintal da minha casa. Porque eu tenho umas hortaliças, eu sempre estou mexendo na terra. Entendi. Você mexe nessas hortaliças frequentemente? Você cuida dessa horta? Não consta no script. Tá bom. Associado a isso, você está tendo náuseas, vômitos ou febre? Não tive vômitos, não tive náusea, não tive febre. Alteração da sua pele, que teria sua pele amarelada, tonturas, alteração visual, cefaleia ou mal-estar? Não tive mal-estar geral. Os demais itens não constam no script. Você teve mialgia, dor muscular, artralgia, dor articular? Não tive. Tá bom. A primeira vez que você tem essa lesão, você já teve alguma lesão semelhante antes? Não, doutora, é a primeira vez. Sobre a senhora perguntou se tive contato, né? Na minha casa, doutora, tem muitos gatos e cachorros. Muitos gatos e cachorros. Eu ia perguntar também se você tinha contato com animais domésticos, gatos, cachorros ou outro tipo de animal. Se você viajou recentemente nos últimos 6 meses?
também. Não tenho viagens recentes. Na sua residência, na sua casa, tem alguém com os mesmos sintomas, ou na sua vizinhança, no seu bairro onde você mora? Não que eu saiba. Tá. Rebeca, você tem alguma doença conhecida, hipertensão, diabetes, algum medicamento, tem alergia, já fez cirurgias ou precisou ficar internada? Não tenho problema de saúde, não tenho alergias, nunca fiz cirurgias. Ok. Tem antecedentes na sua família de câncer, hipertensão, diabetes, outra enfermidade? Não, doutora, não tem. Você tem sua caderneta de vacina completa e atualizada, incluindo a de Covid? Não, meu calendário de vacinas estão em dia. Ok. Você bebe, fuma, usa algum tipo de droga ilícita, como a sua alimentação, pratica exercícios físicos? Tá, eu não bebo, não fumo, não uso nenhuma droga e minha alimentação eu considero variada. Entendi, Rebeca. Esses animais que você tem contato são saudáveis, são vacinados, eles apresentaram alguma alteração, alguma ferida semelhante? Ah, doutora, agora que você me falou, eu lembrei. Tem um gato meu que tá com as feridas no nariz e na boca. Ah, entendi. E tá, eu vou precisar realizar o seu exame físico, tá bom? O exame da ferida, me permite? Sim, doutora. Eu vou lavar e secar as minhas mãos, eu me paramento com luvas, eu solicito pressão arterial, frequência cardíaca respiratória, temperatura axilar, índice de massa corporal, circunferência abdominal, eu faço ectoscopia geral de pele de mucosa, eu faço ectoscopia do dedo na lesão da paciente, ectoscopia do braço também, exame neurológico, cardiovascular, respiratório abdominal de membros inferiores e extremidades, sinaliza o meu exame. Sinais vitais gerais da paciente estão dentro da normalidade. Estado geral normal, cardiovascular normal, respiratório normal, abdominal sem alterações. Ectoscopia da ferida, a gente observa uma ferida de bordes elevados, eritematosa, fundo limpo, circunscrita, bem definida, de cor rosácea. A gente tem nódulos subcutâneos indolores de tamanho variado, com pele sã, eritematoso, no dorso da mão direita e face dorsal do antebraço direito. Em disposição linear, formando um cordão ascendente no trajeto de drenagem linfática. A gente observa vários nódulos e eles seguem um trajeto, são circunscritos de 1 a 2 centímetros de diâmetro. Diagnóstico clínico epidemiológico, eu não sei se tem sorologia para isso. Considerando o contato com o animal que tem feridas semelhantes, né, Rebeca, e também pela presença da ferida e desses nódulos lineares que seguem um trajeto linfático, eu dou a hipótese diagnóstica de uma esporotricose na pessoa. Então, o seu diagnóstico é de uma esporotricose, tá bom, Rebeca? Foi transmitida pelo contato, tá, com o gato que está possivelmente infectado, tá? É causado por um fungo, é uma infecção fúngica. E você tem alguma dúvida no momento? Você entende como que você pegou essa doença? Como você está se sentindo ao saber esse diagnóstico? Ah, doutora, eu tô surpresa, né? Quero entender porque eu peguei. E se eu só tenho certeza que seja diagnóstico, a senhora não vai solicitar nenhum exame, não poderia ser outra coisa? Eu não lembro se tem. Eu não vou solicitar outro, tá? Porque o outro exame, tá? Porque é clínico, diagnóstico. Poderia ser outra coisa, como, não sei, leishmaniose tegumentar, poderia ser, enfim. Eu vou estar notificando compulsoriamente ao SINAM pelo diagnóstico de uma esporotricose. Tá bom. Eu vou te dar algumas orientações gerais. A gente vai iniciar o tratamento com intraconazol, tá? 100 miligramas via oral. E também analgésico via oral, tá bom? Para o caso de dor. E a gente vai. Eu vou te orientar sobre algumas medidas gerais, tá? Para você não ter contaminação com com essa enfermidade novamente. Você vai ter que se isolar desses gatos e cachorros, tá bom? Investigar o status vacinal dele. Vai ter que ter cuidado também de paramentação quando você for usar, limpar as suas hortas, né? Ali podar as coisas. Você vai ter que usar bota, luvas, principalmente luvas, tá bom? Máscara, mangas, roupas de manga longa, calça comprida, quando tiver contato. Quando estiver fazendo o manejo dessas hortaliças. E você tem mais alguma dúvida?
É isso, doutora. A senhora já me respondeu, né? Eu queria saber também se não vai precisar nenhum exame para poder confirmar o diagnóstico. Não sei se solicita. Não será necessário, tá? Eu já vou agendar o seu retorno aqui na Unidade Básica de Saúde em 48 horas para acompanhamento do seu caso. E também na presença de qualquer sinal de alarme, tá? Vou pedir que você volte imediatamente na unidade. Se você tiver um aumento dessa ferida muito grande, se tiver dor, saída de secreção, de pus, ou tiver alguma alteração, dor de cabeça forte, febre alta, persistente, você também vai estar voltando imediatamente. Não poderia ser outra coisa, doutora? Poderia ser como diferenciais, não sei, leishmaniose tegumentar, o que dá ferida, gente? Celulite infecciosa, erisipela, o que mais que dá ferida, Deus? Acidentes com animais peçonhentos, deixa eu ver. Vou solicitar alguns exames adicionais para paciente. Eu solicito. Não sei como é que é, meu Deus. Parabéns, Vanessa. Muito bem, obrigada pela participação. De nada. Vou liberar o Pepe agora para a gente fazer as correções, certo? Muito bem. Deixa eu ver. Eu falei do gato e cachorro naquele momento, porque realmente, se você perguntasse para o produto químico, basta perguntar para alguma coisa, eu teria que verbalizar, tá? Ah, tá. Não foi porque eu queria talvez parecer que eu queria ajudar, não. É porque realmente, se você perguntasse, seja por produto químico, por inseto, por um bicho, tá aqui na fala do autor para liberar, para verbalizar aqui na casa do gato e cachorro. A última prova tá desse jeito, né? Tá tipo animais, insetos, plantas alergênicas, produtos químicos no acidente da lagarta. Isso. Aí por isso que eu estava incorporando também na minha pergunta. Isso, muito bem, parabéns, isso aí. A gente tem que sempre estar aproveitando os PEPs que vão sendo liberados e agregando, né? Fazendo, formulando as nossas perguntas, exatamente. Então, assim, o que eu coloquei hoje do zoonose, né? Coloquei uma do INEP e coloquei esse checklist novo, tá? Que é um assunto que teve uma atualização recente, né? Entrou na notificação do SINAM, para a gente, né, poder ter mais amparo de estudo. Então, agregamos um pouco mais algumas coisas em relação ao PEP do INEP, né? Então, no item 5, né, até o item 4 é o acolhimento, né? Acolhimento básico, que a gente já verbalizou no outro, então eu não vou, para não tardar muito. No item 5, que é a pergunta básica. Então, toda vez que a gente as imagens. Não tá aparecendo o quê? A minha imagem? Eu estou conseguindo visualizar. Muito Agora ruído no microfone. Eu vou silenciar, Pedro. tá. Aí, pronto. Tá. Então, no item 5, né? Então, toda vez que a gente tiver suspeita, ela fez certinho, né? Assim, o fator desencadeante, né? Sempre lembrar de perguntar o fator que desencadeou essa seja ferida, né? Sempre lembrar de perguntar se a paciente teve trauma. Então, sempre já faz o combo também da pergunta. Trauma, produto químico, inseto ou bicho, né? Ou mordida. Então, sempre de fazer as perguntas. Então, é o que está no item 5, né? Que a gente viu lá no PEP do INEP, que eles colocam assim, então a gente tem que estar se adaptando a fazer esse tipo de pergunta. Então, presença de animais, outras pessoas com a mesma lesão, ou viagem recente, trauma ou contato com inseto, né? Ou com animal. Depois, no item 6, perguntar a característica da lesão, certo? Então, perguntar o tempo desde o aparecimento do quadro. Qual é o local, né? Quantas são? Tem que sempre perguntar quantas lesões são. Se tem outra parte do corpo. Então, perguntar se tem dor, se tem prurido, se tem secreção, se tem sangue,
e se descama. Faltou, dessas vezes, faltou você falar do sangue, mas ele foi aceito secreção no sangue. Mas você verbalizou todos. Qual é a cor e se é a primeira vez, né? E também como é que está progredindo, mas esse vai ser pontuado no outro item, tá? Então, aqui ela vai pontuar. Eu senti falta de você perguntar se, como eu já tinha um tempo, né, já tem um mês, se eu estava usando algum medicamento, né? Se eu cheguei a usar, fiz uso de algum medicamento específico, né? Tá, e perguntar fator de melhora e piora, porque não da lagarta da última vez, não da lagarta não, foi na da dengue. Eles queriam que a gente perguntasse fatores de melhora e piora, e não era o uso de medicamento. Não, eles não aceitaram o uso de medicamento como fator de melhora. É justamente perguntar, você tem que perguntar se ela usou medicamento, perguntar se tem fator de melhora e fator de piora, tá? São coisas que eles cobraram de maneira diferente. Depois, as características agora locais, né, de manifestações locais da lesão. Você perguntou da progressão, né? Como é que está evoluindo essa lesão desde o quadro, né? Aí eu falei, você perguntou se estava aumentando, aí eu falei que apareceu os nódulos, né? Perguntar também se de linfadenopatia, também. E também, você não chegou a perguntar dos sinais flogísticos, né? Porque poderia realmente ser infecção bacteriana. Então, se tinha calor, se estava com edema, né? Uhum. Porque poderia ser uma infecção bacteriana. Ainda mais que ela falou que teve o contato. E ela pensou que poderia ser pelo trauma, né? Uhum. Então, depois, então, veja que aqui manifestações locais, que o Neb perguntou no último PEP, tá? E depois ele queria manifestações sistêmicas, ele separou. Sistêmicas é o quê? Que está afetando outras partes do corpo, né? Então, aqui tem uma pequena observação. Por que a gente perguntar essas manifestações sistêmicas, né? Porque as principais formas clínicas da doença pode ser uma esporotricose cutânea, onde ela é caracterizada por uma ou múltiplas lesões, principalmente nas mãos ou braços, ou pode ser uma esporotricose linfocutânea, que é o caso da nossa paciente, onde ela que é a clínica mais frequente, que são formados por pequenos nódulos que são localizados na camada mais profunda da pele, que segue esse trajeto do sistema linfático da região corporal afetada, né? Também existe a esporotricose extracutânea, que é quando a doença ela já se espalhou para outros locais do corpo, como osso, mucosa, né? E aí ele não tem comprometimento da pele, nesse caso. E pior ainda, ela pode se agravar muito mais e ser uma esporotricose disseminada, que acontece quando a doença ela se dissemina para outros locais do organismo, né? Ou pulmão, osso e fígado. Então, você perguntou de mialgia, artralgia, por quê? Porque o paciente vai sentir muitas dores se ele tiver uma afetação óssea. Tem que perguntar de tosse ou de espineia, por causa do gigante inicial, e também porque pode ter afetação pulmonar, perda de peso também e febre, tá? Você chegou a perguntar da febre e da mialgia e artralgia. Mas aqui tinha que ser 4. No mínimo, botou parcial ou parcial. Deixa eu anotar aqui. Parcial 3, tá? Se você perguntasse mais uma, perda de peso, talvez, já pontuaria, certo? Depois, no item 10, infelizmente, ele só colocou que teria que falar pelo menos 6 características, não tem parcial. E esse aqui tá bem parecido, às vezes pode achar estranho, porque tá aí no item 7, dolorosa, mas vocês viram lá no do INEP que ele considerou indolor como uma característica da lesão. Então, a gente tem que tentar não bater, não querer ficar discutindo. Se ele colocou assim, então a gente se adapta, né? Infelizmente, se adapta a verbalizar. Se o paciente falou que é dolorosa, fala, a lesão também se coça, é uma acrescenta. Então, dessa vez aqui foi colocado mais ou menos seguindo o ABCDE da lesão, porque eu acho uma boa maneira da gente descrever a lesão é tentar lembrar o ABCDE, né? Então, a gente começa falando quantas lesões são, se é uma, se é múltipla, né? Que tipo de lesão, se é uma placa sólida, hematosa, ou se é infiltrado, ou é uma úlcera. Então, a gente fala a característica da lesão, quantas são. Aí a gente fala se é assimétrica ou simétrica, dos bordes você falou, né? Que eram bem definidos, ou que são elevados, infiltrados nesse caso. Fala da cor, você falou da cor.
fala do diâmetro, fala do tamanho e fala da evolução. Fala que ela está progredindo, que ela está aumentando, né? Ou não. E se é doloroso ou não. Porque a gente viu que NEP gosta desse padrão. Tá certo? Tá certo. Depois você verbalizou que o diagnóstico é clínico, epidemiológico, muito bem, de uma esporotricose, tá? Tá colocada aí linfocutânea, então tenta sempre verbalizar da maneira mais completa possível, tá bom? Eu não vou exigir muito, porque realmente é um tema, talvez a gente não estude tanto, assim, tão a profundo, né? Mas foi colocado porque lá na leishmaniose não tá só o diagnóstico de leishmaniose, tá o tipo que é, né? Então, tá aí também embaixo, ele colocou que é uma observação, como é que ocorre, pode ser pelo animal, mas pode ser também a transmissão, porque esse fungo ele pode estar no solo, tá? Então, realmente pode ser por traumas. Então, o paciente tinha os dois, eles tinham trauma decorrente, né, de acidente com espinho, com palha, ou com lasca de madeira mesmo, ou contato com vegetais que estão em decomposição, porque esse fungo pode estar ali, ou pela arranhadura ou mordedura do animal, que é o mais comum, né? E não há transmissão de pessoa para pessoa. Depois dos diagnósticos diferenciais aqui, ele serve tanto para aqui, como para a leishmaniose tegumentar, tá? Ali está a leishmaniose cutânea, mas vamos modificar, o certo é a leishmaniose tegumentar. Você falou das infecções bacterianas, falou certinho, celulite, erisipela. O antraz também é uma infecção bacteriana. Pode ser uma neoplasia cutânea, porque tem mais de um mês, né? Existe também a tuberculose cutânea, tá certo? Que é um diagnóstico diferencial. E também a doença da arranhadura do gato, que é uma outra doença também que é transmitida pelo gato, tá certo? Que é importante também estar dando uma olhada, tá? Você falou certinho medicamento, itraconazol via oral, tá? É importante verbalizar porque é um tratamento longo, porque tem que usar até a cicatrização da lesão e tem que marcar retorno mensal com essa paciente para estar avaliando essa lesão. Tem uma outra observação aí, novamente, que é sobre a duração do tratamento. A duração do tratamento, ela pode variar de 3 a 6 meses, ou até 1 ano, entendeu? Até a cor do indivíduo. Então, realmente, tem que marcar esse retorno. Sempre lembra de marcar retorno. Eu gosto muito de falar a palavra retorno longitudinal. Eu vou deixar aqui agendado o retorno no final da estação. Já deixa aqui agendado um retorno longitudinal, tá certo? Fazer acompanhamento. Sempre lembra de marcar retorno. Não lembro quanto tempo vai ser. Fala, então, vou marcar um retorno longitudinal para acompanhamento do senhor aqui na nossa unidade. Tá? Isso aqui realmente é muito específico, porque é até a cicatrização da lesão. Tá? Notificou o SINAM, lembra sempre de falar completo, vou notificar o SINAM por uma esporotricose linfocutânea, porque lá na estação do INEP, nessa de leishmaniose, estava escrito, notifica o SINAM por uma leishmaniose tegumentar. A gente não sabe se foi realizada só notificação do SINAM, se o corretor vai aceitar, né? Então, a gente tenta sempre fazer o mais completo possível. E aqui, das medidas dessas que estão aqui, você verbalizou 3, você falou do cuidado com o animal, são 3. Então, você falou, né, das medidas de prevenção e controle. Aqui também, gente, não está a questão da abordagem comunitária, os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, mas também faz parte, tá? Então, é importante verbalizar. Lembra sempre que quando tem essas questões com animais, de verbalizar os dois, que vai fazer abordagem com os dois, tá? Junto com notificação, já faz o combo. Não estava aqui, mas é importante. Então, a prevenção, você falou das botas, de luvas, né? Para poder manusear as plantas, os animais doentes. E você falou para ter o cuidado com esse animal que estava doente, tá? Então, tem outras coisas mais que não permitir que um animal de estimação, ele tenha acesso à rua de maneira indiscriminada, né? Esses animais que você falou, eles têm que ficar isolados num local seguro. Eles têm que ser encaminhados para o veterinário. Quando você perceber alguma lesão, né? Você tem que verbalizar isso para o paciente. Na pata, na face, na cabeça, principalmente. E outra coisa importante que é o item 6. Caso esse animal morra, seu corpo não deve ser incinerado. O seu corpo, perdão, deve ser incinerado. E não jogado no lixo, nem deixado ou enterrado em terrenos baldios. Pois a contaminação do solo irá manter, né, o ciclo da doença. Eu achei bem interessante também essa parte. Tá, gente? Então, eu trouxe, assim, 2 estações, né, que são uma zoonose, para a gente estar vendo a do INEP, uma estação nova, que teve uma atualização recente,
né? Ela entrou, então a gente tem que estar de olho nessas atualizações. Por que ela entrou? Porque está tendo muitos casos, né? Então, teve uma atualização, ela entrou na notificação do Sinam, ela não era doença notificável, tá certo? Então, tá aí material para vocês fazerem uso. Tá muito interessante na plataforma nessa geração. Estou usando bastante essa geração de análise por IA, porque te dá um feedback total aqui. Tu já faz uma estuda e já ajuda muito. Você poderia mostrar o flashcard, aproveitando que você já está compartilhando a tela, como é que faz o acesso para o amigo aí, para ele poder ver dos flashcards o acesso. Então, você vai entrar nessa aba aí, que ela está mostrando do lado esquerdo, e aí, logo aí, nas 3 setinhas, aí aparece o nome flashcards. Aí, você clica em flashcards. Tá dando para ver, pessoal? E aí, você escolhe. É separado, você tem que escolher, não é no final, igual ali no relatório, você tem que ir buscar o flashcard. Certo? Alguém tem algum questionamento? Deixa agora aberto para discutirmos alguma coisa. Verbalizar, acrescentar. Então, a gente achou interessante esse tema. Sim. Boa noite. Uma pergunta a respeito dos flashcards. Como a gente pode guardar a pontuação? Eu li o primeiro flashcard, mas não guardou a pontuação. Então, ele deveria ter guardado. Será um erro Ele deveria ter guardado, porque... Então, você pode estar falando com você pode estar falando diretamente com o suporte para poder eles estar dando uma olhadinha nisso, porque é para ficar salvo, tá? Quando você finaliza, é para ficar salvo a sua pontuação. Aí vou te pedir para tu entrar em... Fica lá em histórico. Tá me ouvindo, né? Isso. Tá, pessoal, então se não tá ficando salvo o histórico de vocês, eu peço que vocês entrem em contato com o suporte, para eles poderem estar dando uma olhadinha no que está acontecendo, porque é para ficar salvo sim, tá? Para vocês estarem acompanhando. Tá travando, gente? Não, tá normal aqui. Ah, tá. Doutora, Então, Sim. Desculpa. Posso perguntar? Você? Pode. Deixa eu te perguntar. Eu sempre estou fazendo os checklists, né, pela plataforma do Pense. Aí, como eu tenho e-mails, eu vou olhando as condutas e comparando com outros checklists. E eu sempre estou escutando, assim, durante as mentorias e as aulas, né, que a gente vai pegando um lugar em outro, também as do Pense, aconselhando a gente não ficar muito engessado na plataforma, né, com o checklist. Então, como seria essa questão de não estar ficando engessado, né, para a gente poder, assim, abrir a mente? Teria como você me explicar? Porque eu fiquei, assim, estou com medo, né, porque como eu nunca fiz a prova, estou tendo contato agora, de 30 dias para cá. Daí, se você puder só pincelar essa questão. Tá. Sim, então, nosso checklist, a gente sempre tenta utilizar baseados no Ministério da Saúde, tá? Em relação a isso, as condutas são do Ministério da Saúde, certo? Em relação a isso, não. Mas, nesse caso, eles falam de estar engessado. Porque na prova tem muita malícia. Então, a gente tem que estar atento a essa malícia, porque chega lá, a gente vai ser exposto a muitas situações. Então, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Não ficar só esperando, por exemplo, às vezes a pessoa fica esperando que esteja escrito na tarefa, o que ela tem que fazer? Ter essa coisa, entendeu? Por exemplo, ele não estava pedindo para descrever a imagem. Aí você não ia descrever a imagem porque não está escrito. Entendeu? Então, você tem que ter essa malícia. Eu creio que quando as pessoas falam dessa questão do engessado, é em relação a isso, tá? De ter essa percepção. Né? Entrei dentro de uma estação, o que essa estação vai querer que eu verbalize? O que o INEP, entendeu? Você tem que tentar se colocar assim. O que eu tenho que verbalizar numa estação dessa? O que o INEP gosta que eu verbalize? Entendeu? Porque a gente tem a estação aqui do Pense, a gente está treinando, que é a nossa base de estudo, mas a gente tem que também ter essa mente aberta por causa das malícias, né? Como teve lá da largada. A última estação, na última edição, né, da largada.
Então, a paciente, ela vinha falando que estava com a dor no braço. Então, você tinha que tirar dela porque ela estava com dor no braço. Então, você tinha que perguntar de quê? De trauma. Você tinha que perguntar se ela sofreu alguma queda ou alguma violência, ou se ela sofreu uma mordedura, porque ela não vai falando assim, doutora, a largata caiu no meu braço, ela vai dizer que meu braço veio doendo. Então, você não pode ficar engessado achando que, o braço está doendo, pode ser, então, algum problema ósseo, algum problema muscular, entendeu? Então, você tem que estar, assim, aberto a saber fazer as perguntas, não ficar, eu creio que engessado seria nisso, entendeu? Eu entendo assim. Entendi, doutora, mas acho que deve ser isso mesmo. Obrigada. Porque, na verdade, quando a gente chega lá, a gente é colocado as situações, exemplo, do NIS, né, que tinha que fazer lá da escala. Então, a gente foi colocado numa situação que a gente não está acostumado. Então, a gente tem que manter o controle emocional. Então, isso a gente tem que praticar também no dia a dia, né? Porque quando a gente for colocado lá numa situação que a gente não espera, a gente tem que manter o controle para poder desenvolver. Porque a gente não. Aquele não foi um tipo de treino que ninguém fez. Ninguém treinou aquilo daquela maneira. Mas chegou lá, a gente foi exposto àquilo. Então, a gente tem que estar preparado a essas situações. Por isso que não está engessado, acha que está aqui, vou verbalizar e pronto, entendeu? Eu creio que seja assim, eu penso assim. Mas alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu que agradeço, peço desculpa, tá, pelo problema da internet no início, já vou estar resolvendo isso para não acontecer novamente. Eu agradeço a participação de todos os que tiveram paciência para esperar, as meninas que fizeram comigo, e até uma próxima, tá, gente?